A graça e a paz a todos, amém? Então, nós estamos iniciando outro vídeo, da aula sobre a cura interior. Então, nós vamos falar aqui como obter a cura interior. Que o Espírito Santo de Deus traga entendimento a todos nós em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, crer que Deus pode nos curar. Hebreus capítulo 11, verso 6. Fé é crer nos atos divinos. Crer na obra de Jesus. Ele é o autor e consumidor da nossa fé. Crer no amor e no poder de Deus. Reconhecer que precisamos de cura. O pior doente é aquele que não se acha doente. Precisamos enfrentar a verdade, ser específicos com Deus e conosco. Admitir nossos fracassos e tratar de frente. Reconhecer que estamos feridos, que ferimos outras pessoas e se dispor para Deus. O tempo cura todas as feridas ou não? A falsidade está na palavra todas. É certo que muitos ferimentos podem sarar com o tempo. Se a mente puder suportar conscientemente a dor quando esta se manifesta, com o passar do tempo, a intensidade da lembrança pessoal irá diminuir. Haverá ainda a dor da recordação, mas perfeitamente suportável. O tempo pode curar todas as lembranças, memórias penosas, não reprimidas e não infeccionadas. O que não pode ser enfrentado e suportado é negado, não guardar no arquivo morto. Confiar nas pessoas que nos ministram, que podem nos ajudar, ser transparentes e sinceros. No mundo, não é prudente abrir nossos problemas com as pessoas, mas no reino de Deus, Ele usa os irmãos para nos ajudar. Confessar os pecados, ser transparente uns com os outros e reconhecer erros. Rasgar o coração. Aí vem o conselho de Deus nas nossas vidas. Localizar a raiz dos problemas. Muitos dos nossos problemas são apenas galhos ou consequências de algo mais profundo. Se formos bem sinceros com Deus e conosco mesmo, saberemos de onde vêm nossos problemas. Não tratar apenas com atos, mas com atitudes. Quebrar toda a maldição e julgo satânico. Através da oração, rejeitar em nome de Jesus todo o domínio satânico sobre sua vida. Áreas que precisam de cura. Mente, vontade e emoções. A mente, sede da alma, intelecto, pensamentos e memórias. A mente humana pode ser comparada com a maior hidrelétrica do mundo. É algo fantástico que Deus deu ao homem. O homem não usa 10% da sua mente. Deus deu capacidade para o homem pensar, raciocinar, refletir e criar. Como seria Adão antes da queda? Importância dos inventos do homem. Roda, telefone, antibióticos, avião, bomba atômica. A mente foi canalizada para o mal, terrível. A mente foi corrompida por causa do pecado. A mente é um campo de batalha. Nela alcançamos vitória ou derrota. É tão importante que foi o primeiro alvo de Satanás. Através da imagem de pensamentos, Eva olhando para o fruto. A imagem gera pensamentos, mãe do pensamento. O pensamento gera sentimentos, emoções. O sentimento gera uma ação ou reação. Exemplo, picanha, limonada gelada, vitrines. Os especialistas em propaganda dizem que se você despertar a emoção de um cliente com relação a um produto, ele já está 90% vendido. Exemplo, propaganda de cigarros. Esta sempre será a estratégia do diabo. Com imagens e pensamentos, ele traz angústia, medo, insegurança, depressão, mágoa, ressentimento, rebeldia, pecado, entre outros. É na mente que estão os elementos básicos para Satanás destruir um homem. Imagens e pensamentos, lembranças, traumas. Essas imagens serão sempre geradas
no reino físico, e os pensamentos serão misturados com engano. Um pouco de verdade, um pouco de erro, distorção de valores. Por isso que eu falo que nós não devemos lembrar do nosso passado, de onde Jesus nos tirou, porque essas coisas elas trazem à tona novamente feridas que foram fechadas. Então a gente recordar disso não é bom. Deus fala que não se lembra dos nossos pecados. Ele apagou. Então nós também devemos esquecer. O nosso testemunho é a nossa vida. É a pessoa olhar para nós e ver a diferença do antes para o agora. Quem viu nós em pecado e vê nós em Cristo, vai perceber a diferença. E esse é o testemunho que Jesus quer que nós demos. Não é dizer que eu fui, que eu fiz, que eu aconteci, nada disso. Todas as pessoas que vão para Deus, ele está saindo do pecado, tá? Então, esse pecado ele vai ser apagado do momento que você receber a Cristo. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Por que que você tem que lembrar? Então, o seu testemunho é a sua vida, é o seu dia a dia, são as suas atitudes. As pessoas precisam ver Cristo em você, viu? E não ver que você saiu do lamaçal de um pecado, tá? E viver uma vida, como vamos dizer, você era um pecador, né? Transparente, todos viam o seu pecado. Mas tem muitas pessoas na igreja que têm pecado oculto. Então ele saiu do pecado, o pecado transparente, para ir para o pecado oculto, né? Ou seja, ele diz que mudou, engana ao próximo, mas não engana a Deus, tá? Porque Deus vê, ó, Deus está vendo tudo, ele sabe de tudo. Então, aqueles que são realmente convertidos não se lembram mais do passado. As feridas têm que cicatrizar, viu? E tem que não mais mexer nas suas emoções. Satanás quer enganar ao homem quanto ao caráter de Deus, que é a imagem distorcida de Deus, quanto a si mesmo, né? Baixa estima, viver se enganando, quanto aos seus semelhantes, intriga e ressentimento, quanto a ele mesmo, que é Satanás, fazer pensar que ele não é tão mal, não existe. Isso que ele coloca é uma estratégia de Satanás, tá? Colocar que ele mesmo não existe, tá bom? Que aí Deus não existe e Satanás também não existe. Então você fica à mercê de quê? Não é mesmo? Há duas pessoas disputando a nossa mente. Um do lado de dentro, o Espírito Santo. Um do lado de fora, Satanás. O Espírito Santo habita no seu espírito e quer levar sua mente a ser cativa a Cristo, a submeter-se a Deus. Ele não obriga, não invade sem permissão, mas nos constrange. Satanás usará todo tipo de sutileza para dominá-la e utilizá-la para o mal. Seu objetivo principal é a distorção da verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, 3, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Eu não leio a referência bíblica aqui para vocês, meus amores, pelo fato do vídeo ficar muito comprido. Mas vocês podem conferir em casa, tá bom? Eu dou essas referências para que vocês possam estar estudando, conferindo, examinando, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? A mente é sua e você tem autoridade sobre ela. Você determina que tipo de pensamento e imagem serão obrigados nela, tá? Não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho sobre ela. A palavra de Deus sempre apela para renovarmos nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Filipenses capítulo 4, verso 8. Salmos 119, verso 11. Colossenses capítulo 3, verso 2. Provérbios capítulo 4, verso 23. Antes que a palavra de Deus penetre no espírito, terá que atingir o entendimento.
A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17. É a palavra de Deus que destrói sofismas, altivez, fortalezas, raciocínios. 2 Colossenses, capítulo 10, verso 4 e 5. Tá bom? O alvo de Satanás é levar o homem à passividade mental. Mente vazia, oficina do diabo. É 2 Coríntios, gente, desculpa. Mente vazia, oficina do diabo. Os demônios gostariam de possuir todos os homens. Para isso, trabalham na pessoa até que a mente fique passiva. O que resultará também em uma vontade passiva. É assim que acontece a possessão. Este é um dos alvos da nova era, movimento do anticristo. As técnicas de relaxamento e meditação visam levar o homem a um estado de passividade mental, estado alfa, perde o estado da vigilância. Alguns sintomas de passividade mental: pensamentos repentinos, paradas repentinas, imaginação descontrolada, falta de concentração, divagação, esquecimentos, fantasias, insônia, pensamentos prisioneiros de certos padrões, até no jeito de se vestir. É na mente que estão arquivados todas as nossas lembranças, boas e ruins, arquivo morto. É na mente que estão alojados as maiores fortalezas, complexos. É na mente que atuam vários tipos de espíritos. Alguns tipos de espírito que operam na mente: orgulho, incredulidade, rebelião, amargura, crítica, inferioridade, ciúme, suspeita, medo, fracasso, competição, sentimento de culpa, dúvida, autocondenação, rejeição, ressentimento, insegurança, autopiedade, timidez, fantasia, depressão, confusão, engano, intelectualismo, mentira, ódio, medo de não ser aprovado. Quando chegamos para o reino de Deus, trazemos muito lixo mental e agora precisamos ajustar nosso pensamento com o pensamento de Deus. Isaías 55, capítulo 8, verso 9. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. Precisamos ter a mente de Cristo, santa, pura, ter a mente renovada pela palavra. Romanos, capítulo 12, verso 2. Tudo o que fazemos e dizemos é reflexo do que está na nossa mente. Nossas decisões e atitudes estão refletindo o que ali se estabeleceu. Nossa mente é como um computador, só sai o que entrou, como um programa. A fonte que alimenta a mente deve mudar, se alimentar com a palavra de Deus, reprogramar. Salmos, capítulo 119, verso 97. Característica dos maus hábitos que atuam na mente. Os pensamentos de maus espíritos invadem, vêm de fora para dentro, entrando pela porta da mente. Pensamentos alheios, a nossa escolha ou controle, entram sem avisar, sugestão. É preciso rejeitar pelo exercício da vontade. Os espíritos demoníacos forçam, empurram, coagem o homem a agir imediatamente, algo repentino, como atire-se pela janela. Por que não joga seu carro contra o outro? Exemplo, suicídio dos índios e Yanomamis. O Espírito Santo não obriga. Causam confusão mental. Seus pensamentos se confundem, paralisando a mente e fazem com que a pessoa não pense de modo claro. O branco na mente é sintoma de influência estranha. Tudo isso tem um objetivo: controle da mente. Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre passividade da mente. Amém? Fique com Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer entendimento sobre essa palavra e seja pregoada no seu coração. Fiquem com Jesus. Graça e paz.